hoje estou tendo o privilégio de estar aqui novamente. Eu nasci num lugar chamado Pindaíba. Pindaíba, quando a pessoa está sem dinheiro, está na pindaíba danada, né? Foi lá que eu nasci. Mas o domingo, para mim, era um dia de festa. Domingo era o dia de ir à igreja. Pelo menos eu e meu pai íamos para a igreja. Eu morava longe, 6 quilômetros mais ou menos, e a pé, né? 6 quilômetros hoje de carro ou de ônibus não tem tanto problema, mas a pé é complicado. E lá da Pindaíba até Tocantins, Tocantins é a cidade que pertencia Pindaíba, né? Pindaíba é uma roça. Não adianta você procurar no Google Pindaíba não, você não vai achar não. Você vai achar Pindaíba Madeira, mas Pindaíba cidade não vai achar mesmo. Então a gente ia de manhã, domingo de manhã para a igreja, era 6 quilômetros, a gente ia na poeira ou no barro, dependendo do tempo, né? A gente tinha um cavalo, o cavalo parece que desconfiava que era domingo, ele ia para bem longe para a gente não ir mesmo. A gente ia a pé, porque até pegar o cavalo e ir para a igreja, a gente chegava atrasado. Meu pai não gostava disso, então a gente ia para a igreja. E hoje, até hoje, eu ainda me lembro das minhas professoras de juniores, ó. Por isso que no dia 13 de janeiro de 1957, também lá na Pindaíba, eu fui imerso nas águas, eu tinha acabado de aceitar Jesus como Salvador. E o tempo passou, porque eu vou fazer 77 já. Então, eu estou vendo aqui muitas pessoas, eu estou feliz. O tempo está frio, mas você está aqui. Domingo é dia de ir para a igreja. Domingo de manhã, eu já bati com a cara na porta de algumas igrejas, porque teve um período que eu não avisava que ia. Eu ia de surpresa. E não tinha escola dominical. Hoje está sendo comum isso, né? Não tem escola bíblica dominical. Porque a gente acha realmente um absurdo. Então, estou feliz porque vejo aqui muitas pessoas que não estão se intimidando com o frio. E aqui estão para adorar a Deus, para estudar a Bíblia, para aprender a mais do Evangelho e, consequentemente, estar mais preparado para enfrentar as lutas e as dificuldades inerentes a uma vida cristã. É muito bom a gente estar cultuando a Deus. Eu queria que você estivesse também orando pelas atividades da denominação. No final deste mês haverá um congresso de vocacionados lá em Montes Claros, no último final de semana de julho. Em setembro teremos o encontro de esposa de pastor lá em Poços de Caldas. Em outubro teremos o retiro de pastores lá em Betim. Em janeiro teremos a Assembleia da Convenção Brasileira lá em Foz do Iguaçu. Este ano foi em Recife e em janeiro próximo vai ser em Foz do Iguaçu. Em janeiro de 2025 vai ser em Fortaleza. Em janeiro de 2027 vai ser em São Luís do Maranhão. Então a gente pode estar orando. Se você gosta de participar, é bom participar, né? Foz do Iguaçu é um lugar bonito, agradável. Você vai, participa da convenção e visita uma das 7 maravilhas do mundo, que é as Cataratas do Iguaçu. São lindas, maravilhosas. Então, você pode, não podendo ir ou não gostando de ir, pode estar orando por essas atividades da denominação. Você já parou para pensar na maravilha que é a gente ter sido alcançado pela graça de Jesus? Você já parou para pensar como é maravilhoso o fato de que o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado e nós estamos aqui nessa caminhada, mas rumo a Canaã celestial, a Jerusalém excelsa? Que bom a gente ter essa convicção, essa certeza absoluta de que estamos apenas de passagem aqui, enquanto estamos reunidos aqui cultuando a Deus. Tem mais 789 igrejas, já que são 790, 405 congregações, 1.170 pastores, cerca de 100 mil crentes, espalhados por 497 cidades de Minas Gerais. Que bom, nós somos parte desse povo. Lá em Divisópolis fica um pouco para lá do fim do mundo.
depois de Teófilo Otoni, depois de Itaubim, dá 100 quilômetros de Itaubim lá, eu já estive lá algumas vezes. Certamente a primeira igreja de Divisópolis está reunida agora cultuando a Deus. O pastor Reginaldo está lá cultuando, orientando aquele grupo. Então, é bom saber que nós somos parte deste povo. Se nós pensarmos no Brasil, são 9.049 igrejas, 5.500 congregações, 14.600 pastores, cerca de 2 milhões de crentes espalhados por esta pátria querida. O Brasil é um país maravilhoso. Tem uns políticos que não valem nada, mas isso não vamos entrar no mérito, né? Isso é outra história. Também, se Deus nos desse esse país maravilhoso, e políticos do nível do Japão, de Israel, etc., aí ninguém segurava nós, né? Então, o país é maravilhoso. Esqueçamos os políticos que não valem nada. Tem alguns bons, tem, claro, mas predominantemente não valem nada, né? Infelizmente. Então, estamos nesse país maravilhoso. Se nós pensarmos no mundo, são cerca de 80 milhões de batistas em 100 mil igrejas, em 132 países do mundo. Que maravilha! Lá na China já é à noite, já são 10 horas da noite, no Japão também, na Austrália também, na Nova Zelândia também, mas na Europa é mais ou menos 2 horas da tarde, dependendo do país que você esteja. Na América, conforme o estado que você esteja, é 6 horas da manhã, vai variar. Mas em todos esses lugares há um povo adorando a Deus, cultuando a Deus, porque foi alcançado pela graça salvadora de Jesus. Que bom a gente saber que estamos neste contexto, né? Estamos incluídos neste grupo que está caminhando rumo a Canaã celestial. Muito bom. Dentro do calendário batista, nós estamos neste momento pensando em missões estaduais. Fale a todo tempo. Precisamos falar a todo tempo. Precisamos alcançar o alvo. São 356 cidades de Minas Gerais, onde não há sequer um ponto de pregação dos batistas. Isso é preocupante. 356 cidades. Minas tem 853 municípios. Desses 356 não tem trabalho da nossa convenção. Felizmente, tem outros grupos evangélicos. Não há nenhuma cidade em Minas Gerais que não tenha a presença de algum grupo evangélico. Graças a Deus por isso. Mas nós precisamos chegar a nesses 356. E por isso, o alvo este ano é R$1,5 milhão de reais. Na verdade, é um alvo muito fácil de ser alcançado, né? Eu acabei de falar que somos 100 mil batistas. Se cada um der R$20, chegamos a 2 milhões. E nós não temos chegado a nem R$1,5 milhão. Sinal de que tem muita gente não dando nada, porque tem muita gente que dá muito mais do que R$20. É sinal de que tem muita gente não dando nada. Nós precisamos. Este ano, pelo menos o ano passado, nós falávamos sobre Jaboticatubas, Minas Novas, Santo Antônio do Monte e uma outra cidade do sudoeste que eu me esqueci agora. Santo Antônio do Monte, uma cidade com seus 30 mil habitantes, já tem um missionário lá plantando uma igreja. Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, uma cidade com seus 30 mil habitantes, estive lá algumas vezes, lá já tem um missionário plantando uma igreja lá. Jaboticatuba, aqui na Grande BH, está pertinho, já estão construindo lá um templo, já tem um missionário plantando uma igreja lá. Mas para este ano precisamos chegar a Montalvânia, lá também um pouquinho para lá do fim do mundo, depois de Montes Claros, depois de Januário. Nunca fui a Montalvânia, mas estive em Manga, que está pertinho. Montalvânia é uma das cidades. Ferros é outra cidade, que está aqui perto de Itabira, também não tem trabalho batista. E Baependi. Baependi é uma cidade pequena, bonita, perto de Caxambu, né? Onde já tem lá uma santa, né? Foi canonizada, e lá também é alvo de estarmos lá. E Tupaciguara.
Tupaci Guará, a igreja está enfraquecida, precisa ser revitalizada. Então, este ano, precisamos trabalhar para ultrapassarmos esse 1,5 milhão e, com isso, alcançarmos pelo menos essas 4 cidades. São 356. Então, nesse ritmo, nós vamos demorar 90 anos, né? 9 × 4, 36, dá 360. Então, temos que acelerar. A partir do ano que vem, não 4, mas 8, 16, etc. Então, você pode estar orando e perguntando a Deus: Senhor, quanto teu está comigo, que é para entregar para missões estaduais? Eu fico pensando, olha, se todo dia, toda manhã, quando eu levanto, oro a Deus, leio a Bíblia e fizesse um Pix de R$1 para uma conta na poupança, né? Todo dia fazer um Pix de R$1. O Pix você não paga nada para fazer e conta de poupança você não paga nada para ter, né? No fim do ano você teria lá R$365. Isso, dividido pelas três missões, estaduais, nacionais e mundiais, daria alguma coisa como 120 para cada um pouquinho mais de 120 para cada uma das missões. Como nós somos, eu falei, cerca de 2 milhões de batistas no Brasil, nós teríamos então 240 milhões para cada uma das missões. Aí nós estaríamos acelerando a obra missionária. R$1 por dia. O nosso alvo de missões estaduais é 1,5 milhão, nacionais foi 18 milhões e mundiais 22 milhões. Somando estaduais, nacionais e mundiais, a gente não chega a 100 milhões. Sinal de que nós não estamos dando nem R$1 por dia para missões. E quando a pessoa não é crente, gasta muito mais do que R$1 por dia para servir ao diabo. É para comprar cachaça, cigarro, drogas, prostituição, etc. Então é uma questão de priorizar. É importante que nós estejamos pensando assim. Mas no início do ano, a igreja fez a campanha para missões mundiais. Eu quero falar um pouco agora sobre o que está sendo feito com aquele dinheiro que a igreja mandou para missões mundiais. Hoje, nós estamos presentes em 82 países do mundo com a obra missionária de missões mundiais. São 1.988 missionários. Que bênção! Você está aqui em Congonhas, mas está evangelizando em 82 países com a sua oferta e com as suas orações. Quero ler no 2º livro de Samuel, no capítulo 24, versículo 18 a 24. Mesmo assentado como se encontra a maioria, 2 Samuel 24, 18 em diante. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para os holocaustos, e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei Araúna. Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custe nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Oremos. Pai Santo, que a mensagem parta do teu coração para os nossos corações nessa hora. Ajuda-nos, Senhor, neste mistério. Em nome de Jesus. Amém. Davi, um homem segundo o coração de Deus.
ele pisou na bola mais de uma vez, né? Várias vezes. E aqui ele estava acabando de pisar na bola de novo. Mandou contar o povo de Israel. E chegou a um número grande. Havia cerca de 6 milhões de pessoas em Israel. Uma nação poderosa, então. Mas ele não perguntou a Deus se podia contar o povo de Israel. E contou. E então Deus estava castigando. Então Natã, o profeta, chegou para ele e falou: você tem que oferecer, comprar a eira de Araúna, a terra, né, aquela chácara de Araúna, construir lá um altar para oferecer sacrifício ao Senhor, para resolver o problema do seu pecado. Davi, ele era assim, fazia coisas erradas, mas também se arrependia das suas falhas. Buscava Deus com o coração sincero, né? Então, ele vai procurar Araúna, o jebuseu, para comprar aquela terra. Araúna estava lá na sua chácara, né? Na sua eira, no seu terreno, ou na sua fazendinha, tranquilo, e de repente vê vindo Davi, o rei, e seus assessores, porque o rei não anda sozinho, né? Seria que você está na sua casa aqui em Congonhas, de repente fica sabendo que Romeu Zema está chegando na sua casa, né? Romeu Zema, ou Lula, ou o prefeito da cidade, e você vai assustar. O que será que vai acontecer? Por que eles estão vindo aqui? Por que o Zema está vindo na minha casa? Araúna naturalmente ficou preocupado. E quando Davi falou que ia comprar aquela terra para fazer um altar, ele falou: não, vou dar de presente para o rei. É uma honra para mim presentear o rei com essa terra. E Davi responde: não oferecerei ao meu Senhor nenhum sacrifício que não me custe nada. E diz o texto que ele comprou e pelos bois pagou 50 siclos de prata. A Bíblia não fala quanto ele pagou pelo terreno. 50 ciclos de prata é mais ou menos R$1 milhão hoje. Só pelos bois ele pagou R$1 milhão. Agora você avalia pelo terreno quanto que ele deve ter pago. Mas eu quero te perguntar o seguinte: qual tem sido o holocausto que você tem oferecido ao Senhor? Que holocausto você tem oferecido a este Deus maravilhoso, a este Deus que nos salvou, a este Deus que mandou o seu Filho para nos salvar? É esse holocausto que você oferece é que tem permitido o avanço da obra missionária no mundo. Quando nós começamos a campanha este ano, em janeiro, nós fomos abalados com um terremoto terrível que aconteceu na Turquia e na Síria. Mais de 50 mil pessoas morreram. A Turquia, por ser um país mais estruturado, vai superar com menos problema. Mas na Síria, um país miserável, um país que já tem 12 anos, 13 anos de uma guerra civil terrível, onde já morreram mais de 500 mil pessoas, de onde já saíram cerca de 4 milhões de pessoas, muitos morreram no mar. Entre morrer em Damasco ou morrer no mar, não há muita diferença. Então a pessoa arriscava para chegar no Brasil, chegar na Europa, etc. E a mulher dele com 68. Aquele casal cuida de 129 crianças, cujos pais morreram na guerra. E cuida direitinho, ensina a palavra de Deus, dá alimento, dá orientação. Sabe por quê? Porque a primeira Igreja Batista de Congonha mandou a sua oferta de missões mundiais. Aquele casal é sustentado pelos batistas brasileiros. Há algum tempo nós estamos mandando ajuda para lá, para comprar cesta básica por aquele povo que ficou sem casa, perdeu tudo nesse terremoto terrível. Há pouco tempo eu mandei um WhatsApp para os pastores pedindo que mandassem uma oferta de $25 ou R$125 para comprar cesta básica lá na Síria, porque não adianta comprar aqui e mandar para lá. E felizmente muitos responderam positivamente. Aliás, uma igreja do interior da roça me mandou um zap e falou assim: nós vamos mandar 50 cestas básicas. E mandou, já chegou lá na Síria.
Naquele país, então, há pessoas que estão sendo ajudadas, evangelizadas, conhecendo a salvação, por causa da oferta dos batistas brasileiros para missões mundiais. Na Jordânia, Síria, Líbano e Israel estão tudo pertinho um do outro. Mas na Jordânia tem um acampamento com mais de 100 mil pessoas vivendo debaixo de lona. De dia um calor danado e à noite muito frio. Aqueles refugiados de guerra que fugiram da Síria estão na Jordânia. Eu estive na Jordânia há uns 6 anos, mais ou menos. Não pude ir lá no acampamento, porque eles não deixam ir, mas lá tem uma missionária de missões mundiais falando em nome dessa igreja, falando que Jesus pode resolver os problemas daquelas pessoas. No Líbano, que está perto também, tem um outro acampamento com 200 mil pessoas, vivendo debaixo de lona. E elas lá também têm uma missionária de missões mundiais, falando do amor de Jesus e mostrando para eles que, apesar da guerra, Jesus pode salvar a tantos quantos abram os seus corações. Isto é possível porque os batistas brasileiros têm mandado as suas ofertas de missões mundiais. Conforme eu disse, nós estamos presentes em 82 países do mundo. Eu não vou lembrar dos 82. Mas eu lembro, por exemplo, da China. A China é um país comunista. A perseguição é terrível. Só tem 4 países maiores do que o Brasil no mundo. A Rússia, o Canadá, Estados Unidos e China, em área territorial que eu estou falando. Enquanto o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a China, por exemplo, tem 9,5 milhões. Mas enquanto o Brasil tem 204 milhões de habitantes, diz o IBGE, recentemente disse isso, 204 milhões de habitantes, a China tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Enquanto aqui podemos cantar, cantamos ainda há pouco hinos maravilhosos, músicas maravilhosas, podemos cantar à vontade, lá na China não podem por causa da perseguição. Aqui pode ter teclado, pode ter bateria, pode ter esse negócio tudo. Lá não, porque ninguém sabe quem está na casa ao lado. Pode ser da polícia. Mas lá tem gente falando em nome dessa igreja. E segundo as estatísticas, em média, 20 mil pessoas aceitam a Jesus todos os dias na China. Que maravilha! São 600 mil pessoas por mês, ou 7 milhões por ano. Congonha tem quase 60 mil habitantes, 59 e qualquer coisa, os dados de 2023. Então, a cada 3 dias, uma Congonhas inteira aceita Jesus como Salvador lá na China. E você está contribuindo para isso quando você entrega a sua oferta para missões mundiais. Porque lá tem missionários falando em nome dos batistas brasileiros. Mas nós estamos presentes também na Indonésia. A Indonésia é um país com 250 milhões de habitantes, numa área mais ou menos 4 vezes a área de Minas Gerais. Lá também tem que cantar baixinho, porque ninguém sabe quem está na casa ao lado, por causa da perseguição. Mas muita gente tem aceitado Jesus como Salvador ali na Indonésia, um país atingido por tsunamis, por erupções vulcânicas, muita gente morrendo por causa disso. Mas, segundo as estatísticas, no ano 2030, haverá na Indonésia mais cristãos do que muçulmanos. E hoje, a Indonésia é o 2º país do mundo em número de muçulmanos. Primeiro é o Paquistão, segundo a Indonésia, terceiro é a Índia. Mas lá tem gente falando em nome dessa igreja. Na Malásia, que está ao lado, um país primeiro mundo, porque desenvolveu muito, tem também gente falando em nome dessa igreja, mostrando o caminho da salvação. E outros países lá naquela região. Nós estamos presentes também na Índia. A Índia é um país com 1 bilhão 451 milhões de habitantes. Hoje é o país mais populoso da Terra, segundo as publicações recentes da ONU. 1 bilhão 451 milhões de habitantes. Mas tem 300 milhões de deuses e deusas.
Lá eles adoram o rato, adoram a lagartixa, adoram a árvore, adoram a vaca, adoram tudo isso. É um país que tem crescido no seu PIB bastante, mas uma concentração de riqueza terrível. É pior do que a do Brasil, que já é terrível. Calcula-se que mais de 500 milhões de pessoas vão dormir com fome todos os dias na Índia. Lá é comum os pais mandarem as suas filhas de 10 anos, 12 anos, se prostituírem, venderem o corpo para trazer alguma coisa para casa para não morrer de fome. Que tristeza! Mas lá tem hoje o Lar da Paz. O Lar da Paz, ele é sustentado com a sua oferta. A oferta dessa igreja é sustentada pelos batistas brasileiros. 46 meninas estão lá, foram tiradas da prostituição. Eu lia recentemente a mais nova delas, de 12 anos, quando ela ia se batizar, porque aceitou Jesus como Salvador, ela dava o testemunho dizendo como Deus mudou a vida dela por causa da oferta dos batistas brasileiros. Lá nós temos alguns missionários autóctones, missionários da terra. E um deles, numa sexta-feira, falou: amanhã, sábado, eu vou na aldeia tal para falar de Jesus, porque se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Mas lá tem uma porção de gente que não sabe para onde vai ao morrer. Eu tenho que ir lá avisar. E pegou a sua bicicleta e foi para lá. Chegando lá, bateram nele, quebraram a bicicleta dele e não deixaram ele falar. Ele foi cuidar das feridas, consertou a bicicleta e no outro sábado falou: e eu preciso voltar lá, porque lá ainda tem muita gente que não sabe para onde vai ao morrer, e eu já sei que vou para Jesus quando eu morrer. Pegou a sua bicicleta de novo e foi para lá. Chegando lá, bateram muito nele, quebraram totalmente a bicicleta dele. Ele ficou 7 dias no hospital e a bicicleta não deu conserto. Mas quando ele saiu do hospital, ele falou: eu preciso voltar lá. Lá ainda tem muita gente que não sabe para onde vai ao morrer. E eu já sei, eu tenho que voltar lá. Aí os irmãos da congregação fizeram uma vaquinha, compraram para ele uma motocicleta. Pelo menos você pode correr para não apanhar. Porque de bicicleta você não vai conseguir correr. Mas de motocicleta você vai conseguir correr. E ele está lá falando em nome dessa igreja. Dia 24 de dezembro passado. De 24 para 25. Vários pastores lá na Índia estavam reunidos para falar sobre a estrela de Belém, que orientou os magos do Oriente a achar o menino Jesus. A polícia chegou e mandou prender todos os pastores, prendeu todos os crentes, e eles passaram o Natal na cadeia por estar pregando o Jesus que um dia nasceu numa manjedoura. Mas lá tem muita gente ainda falando de Jesus. Eu conversava com um pastor que disse que em 3 anos batizou 900 pessoas na Índia. Então há muita gente com sede do Evangelho. Há muita gente que não quer adorar rato, que não quer adorar lagartixa, não quer adorar vaca, mas quer adorar a Deus. E por isso muitos têm se convertido lá naquele país, porque os 300 milhões de deuses não são capazes de satisfazer o interior daquelas pessoas que querem o verdadeiro Deus. Não darei ao Senhor nenhum sacrifício, holocausto, que não me custe nada. Davi estava consciente de que não podia fazer isto. Eu concluo a minha palavra mencionando o Sudão. O Sudão agora está numa guerra civil. Hoje tem 2 Sudão. Sudão do Sul e Sudão. O Sudão do Sul tem mais liberdade, é mais rico, tem muito petróleo. O Sudão do Norte é pobre, mas tem as refinarias. E no ano 2001, nós mandamos para o Sudão a Ludmila. A Ludmila era uma jovem com 20 anos de idade que tinha tentado suicidar 7 vezes, até que encontrou Jesus.
E depois que ela encontrou Jesus, ela colocou no coração que queria ir pregar o evangelho no Sudão. Nem sabia onde é que ficava o Sudão. Lá pelos idos de 98, 99. Ela foi para o Paraguai fazer um estágio, ficou lá um tempo. Depois foi para o país de Gales, fazer outro estágio, aprender um pouco do inglês. Depois foi passar 2 anos no Egito, porque tem muitos sudaneses lá para fazer estágio. E, por fim, em 2001, ela chegou no Sudão. Naquele país sem liberdade, já naquele tempo, ela tinha 4 pessoas na igreja. Mas quando ela foi expulsa do país em 2013, aquela igreja tinha 200 membros. Aquela missionária, a Ludmila, certo dia, passando assim num lugar, ouviu um barulho. E foi ver o que era. Era uma criança de 2 anos, pesando mais ou menos 5 quilos, que tinha sido jogada no lixo pelos seus familiares. Ela pegou aquela criança, levou para casa, cuidou, mas viu que ela precisava de ir para o hospital, porque estava muito mal. Ela pegou o carro e foi correndo para o hospital. No caminho, a polícia parou ela, falou: a senhora está ultrapassando a velocidade permitida aqui. Ela falou: estou mesmo, mas se não posso fazer isso, vocês cuidem dessa criança, senão ela vai morrer daqui a pouco. A polícia olhou, falou: então a senhora vai, nós vamos na frente abrindo o caminho para a senhora vai chegar no hospital rapidamente. Chegando naquele hospital lá no Sudão, uma miséria danada, ela viu uma fila enorme de gente, chegou lá na frente e falou: eu estou com uma criança muito mal ali. A dona falou: a senhora entra na fila lá atrás, quando chegar a vez da senhora, a senhora vai ser atendida. A Ludmila falou com ela: eu não vou fazer isso porque a criança vai morrer antes. Eu vou para o aeroporto agora, levar essa criança para São Paulo, no Brasil, para ela ser cuidada lá, e depois você vai ser culpada da morte dessa criança. Aquela mulher ficou assustada, e ela não tinha muito o que fazer, coitada. Era um hospital mantido pelos italianos. Ela então falou assim: pode entrar. Olha, essa mulher aqui é médica da Unesco. Ela vai passar na frente porque ela é médica da Unesco. A Ludmila não tinha falado nada disso. Mas a alternativa que ela viu nesse instante foi falar: ela é da Unesco, por isso ela pode passar. E ela chegou lá dentro, falou com o médico: essa criança está muito mal e ela precisa ser cuidada e Deus vai curá-la. Aquele médico que era muçulmano falou: Alá vai curá-la? Não, é Deus que vai curá-lo. E aquele médico cuidou daquela criança. A previsão é que que aquela criança morresse rapidamente, mas sarou. E foi para a casa da Ludmila. E aquela criança aceitou Jesus como Salvador. E ela levou o pai, a mãe, os irmãos, levou todo mundo a Jesus por causa do testemunho da Ludmila. Aquela criança que tinha 5 quilos com 2 anos de idade, viveu até 17 anos quando morreu. Mas antes de morrer, levou todos os seus familiares a Cristo Jesus. E a Ludmila, que no ano 2013 foi expulsa do Sudão, ela ficou 48 horas nas mãos dos policiais. Foi ameaçada de ser estuprada, até que colocaram ela no avião para chegar no Brasil. Ela ficou feliz quando entrou no avião, porque então se livrou de ser estuprada. Ela deixou lá uma igreja com 200 membros. Hoje está lá o pastor Filemon. Aquela igreja hoje já tem 300 membros, lá no Sudão. Há poucos dias, eu falando com a Ludmila, ela falou assim: olha, o pastor saiu de casa ouvindo no rádio que várias pessoas foram mortas naquela guerra civil terrível. E a Ludmila pretende voltar para o Sudão. Não o Sudão, porque a hora que bateu o nome dela lá no computador, eles vão prendê-la de novo. Ela vai para o Sudão do Sul, que onde o governo é cristão e tem liberdade. Vai através da Uganda. Ela só pode ir porque você
tem ofertado, tem feito a sua oferta para missões mundiais. Ela só pode ir porque você tem orado para que o evangelho avance pelo mundo. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, obrigado. Obrigado porque um dia a Ludmila cuidou daquela criança e aquela criança foi curada e pôde falar com todos os seus familiares a respeito de Jesus. Obrigado porque o teu evangelho continua fazendo milagres pelo mundo afora. Ajuda-nos, Senhor, a mandar para o Sudão mais missionários que estejam prontos a fazer o melhor para o teu reino. Toma em tuas mãos nossos irmãos que estão naquele país confragado. Dê a eles a visão vinda de ti para testemunhar do teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém.